Ok, pessoal, boa noite a todos. Sempre é com muita alegria que nós estamos desenvolvendo essa atividade doutrinária diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade de Tubarão. Um abraço mais uma vez, os agradecimentos por estarem conosco. E convidamos assim a todos para que a gente possa iniciar a nossa atividade, como sempre o fazemos, com aquela prece em que nós buscamos assim a sintonia com o mundo espiritual maior, com Deus, nosso Pai, com Jesus, no sentido de buscarmos interagir e contribuir para as vibrações benéficas, para que possamos, nesses momentos em que estaremos aqui reunidos em nome de Deus, sintonizar assim com as forças superiores e contribuirmos para a produção de energias salutares, de fluidos benéficos que podem assim serem utilizados pela espiritualidade para atender tantos irmãos que sofrem nesses momentos tão difíceis em que nós vivemos. Então, possamos buscar através da prece essa união, essa força de pensamento, levando ou elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em agradecimento por todas as bênçãos da vida, em agradecimento, Senhor, por aqui estarmos juntos, mais uma vez reunidos em Teu nome, aprendendo um pouco mais a respeito das leis que regem a natureza. E pedir, Pai, por todos esses irmãos que sofrem, por todas as famílias que estão muitas vezes desoladas, com tanta dor, com tanto sofrimento, nesses períodos em que passamos de tamanha dificuldade, de desafios enormes diante da pandemia em que nós vivemos, somadas a tantas outras dores já existentes num planeta de provas e expiações como o nosso. Ilumina-nos, ampara-nos, possamos estarmos sempre, Senhor, contando com a intuição dos bons espíritos, para podermos bem tirar os proveitos necessários e os melhores proveitos nessas lições que estamos recebendo nesses tempos. Que a Tua paz, que a Tua luz nos abençoe a todos. Que assim seja. Então nós recebemos o tema da noite, não vim destruir a lei. Essa é uma frase de Jesus. Ela consta no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18. E nós pedimos a permissão para ler esse trechinho aqui, que vai dizer assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Então Jesus faz referência à lei, a essa lei que ele diz não ter vindo para destruí-la, mas para dar a sua continuidade, o seu prosseguimento, o seu melhor entendimento. E vem a questão, que lei é essa que Jesus faz referência? Qual é essa lei? Nós temos que entender um pouquinho mais como se processa todo o processo planejado pelo mundo espiritual para a educação espiritual da humanidade, desde os seus primórdios. Porque nós temos que entender, e isso nós entendemos com o Espiritismo, temos essa clareza hoje, que nós somos governados pelo mundo espiritual. E que Jesus é o governador do nosso orbe terrestre, desde os tempos em que a Terra ainda era uma bola de fogo, separada da nebulosa. Ele, Jesus, um espírito já crístico naquela época, há mais de 4 bilhões de anos, ele recebe o orbe
para governá-lo, com a missão, com a tarefa de governá-lo. E em determinados períodos, após construir esse planeta, dar condições para que ele pudesse ser habitado humanamente, para que ele pudesse se tornar assim uma escola de almas, todos aqueles espíritos, milhares e milhares, que estariam desfilando pelo orbe terrestre, por essa escola, para auxiliar no processo de evolução espiritual. Assim que ele tem as condições necessárias, ele vai enviando orientações, informações a respeito das leis que regem a natureza. Então tudo vem ao seu tempo, nós vamos perceber. E nós vamos nos reportar aí de Moisés para cá, nem vamos antes, mas vamos nos reportar de Moisés para cá, né? A gente sabe que Moisés, ele foi incumbido de libertar o povo hebreu, o povo judeu, da servidão do Egito. E ele então foi até lá, e a gente sabe dessa história, né? Tem filmes que passam essa história. E ele então consegue libertar esse povo, né? Atravessa o Mar Vermelho e caminha durante 40 anos pelo deserto rumo à Terra Prometida. E ele como líder espiritual daquele povo. Então, durante essa passagem, esse período, ele, como era um homem estudado, né? Ele praticamente foi criado pela cúpula lá dos egípcios, ele tinha estudo, tinha conhecimento, então ele começa a promulgar leis, ele passa a ser ali um legislador e escreve 5 obras, são 5 livros que são conhecidos como o Pentateuco de Moisés. E essas obras, né, que nós podemos até passar aqui os nomes, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros passam a ser leis criadas por Moisés, direcionadas à disciplina daquele povo que ele recebera como uma missão, né, de doutriná-lo, de liderá-lo, de ensiná-lo. Ele que pega um povo completamente ainda muito rude, um povo totalmente distante das questões de moralidade e de costumes até. Claro, tinham os seus costumes, mas Moisés tinha ali pela frente um trabalho grandioso e longo a ser feito. Então, como era um povo muito difícil de ser liderado, muito indisciplinado, ele então constrói essas leis e tem o foco de disciplinar. Eram leis que a gente considera ali, que é considerada leis humanas, porque partiu dele. É claro que ele deve ter recebido inspiração aí do mundo espiritual, mas eram leis direcionadas ao povo daquela época. Então, a gente divide as leis mosaicas nessa parte, nos 5 livros, no Pentateuco de Moisés, e nos 10 mandamentos, que esse sim foi recebido através da espiritualidade. Ele recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, né, que foram escritos numa tábua de pedras. E ali então, o que acontece? Essas leis, os 10 mandamentos, elas são consideradas leis divinas. E quando vem do mundo espiritual, essas leis, elas são imutáveis, porque elas estabelecem aquilo que é divino. E a lei divina, ela nunca muda, ela é imutável. Então, os 10 mandamentos, eles servem para os dias atuais, tanto para aquela época quanto para hoje. Mas as leis de Moisés, os 5 livros, essas que são leis humanas, elas eram direcionadas a disciplinar o povo daquela época. Então é justamente em cima dessas leis que Jesus faz referência. Eu não vim mudar a lei de Moisés, eu não vim mudar os 10 mandamentos,
mas dar continuidade, dar o seu cumprimento, porque nós vamos ver que naquele tempo a condição espiritual da humanidade, daquele povo, era uma condição infantil. Então você trata uma criança, por exemplo, de forma alegórica. Você não consegue explicar situações que essas crianças não estão ainda preparadas para o entendimento. Então tudo vem dentro do seu tempo. Eram leis, essas de Moisés, com o propósito, como dissemos, de disciplinar o povo. Um povo rude, um povo difícil de ser liderado. E Moisés então cria leis no sentido, por exemplo, a de olho por olho, dente por dente. Ou seja, se uma família matar um membro de uma outra família, aquela família terá o direito de matar um membro dessa outra. Justamente uma forma rude, mas uma forma necessária para a época para disciplinar. A gente via, por exemplo, os apedrejamentos, que era muito comum em muitas situações de equívocos eram condenados através do apedrejamento. A pessoa era condenada à morte. Nós nos lembramos, inclusive, daquela situação em que a mulher adúltera, o adultério, por exemplo, tinha como punição a morte pelo apedrejamento. Eram leis humanas para disciplinar o povo para a época, Não tem como nós utilizar uma lei dessa nos tempos atuais. Mas as pessoas ali pegaram uma mulher em adultério, levaram até Jesus, com o propósito até de o tentar, porque eles queriam que ele dissesse que não seguisse a lei de Moisés. A lei era aquela, e se ele dissesse que a lei, essa mulher não deveria ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés, isso poderia levá-lo à prisão. Então ele, com a sua total sabedoria, faz aquela pergunta, não responde diretamente, mas traz uma resposta que faz calar a todos, Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí as pessoas largaram as pedras e se afastaram, saíram dali. Então, ele veio com o propósito de transformar, mas pegou uma sociedade com hábitos antigos, com costumes enraizados, porque nós vamos ver que de Moisés até Jesus foram em torno de 1.200 anos. Então inúmeras gerações passaram por esses costumes, de pai para filho, os costumes das leis hebraicas, e nesse percurso também foram acrescentados ali as leis trazidas por outros profetas, que ao longo dos séculos foram espíritos enviados por Jesus. Nos lembramos sempre que Jesus é o nosso governador, acompanha o nosso orbe em todos os tempos. E esses profetas então também trouxeram orientações no âmbito espiritual. Então, que leis são essas, Que leis que Jesus fez referência ao fato de que ele não veio mudá-las? Os 10 mandamentos, os livros de Moisés e também os profetas. Isso tudo foi juntado e eram as leis que os escribas, os fariseus, os doutores das leis, os sacerdotes da época pregavam nas sinagogas. Jesus era judeu. Jesus tinha os 12 apóstolos que também eram judeus, conheciam a lei, porque iam às sinagogas assistir às pregações do Pentateuco, dos profetas, dos 10 mandamentos. Mas nós vamos perceber que ao longo desses séculos, muitos costumes, muitas práticas, as chamadas práticas externas, foram com o tempo sendo acrescentadas. Sempre as leis trazidas pelos profetas em todos os tempos, mesmo sendo leis apropriadas àquelas épocas tão distantes, elas traziam no seu cunho, na sua essência, as questões relativas à transformação íntima.
a transformação espiritual, a praticarmos o bem, a observarmos aquilo que estava já inscrito na nossa consciência, que hoje a gente sabe através dos Espíritos, que a lei de Deus ela está inscrita na nossa consciência, mas o homem sempre buscou subterfúgios, atalhos, para poder facilitar o seguimento das leis, para poder dizer que seguia a religião. Então existem aí aquilo que vamos acrescentando, e nos tempos de hoje isso ainda não mudou, como por exemplo, lavar as mãos antes das refeições era um hábito do povo hebreu, que acabou deixando a lei um pouco de lado, aquela que trazia a transformação íntima, e começou a cultuar as práticas exteriores, que é mais fácil, Você lava as mãos antes das refeições, você respeitava o dia de sábado, não trabalhava no dia de sábado, e outras situações que facilitava ir na sinagoga em determinada época do ano, fazer as reverências, algumas práticas de adoração a Deus, e achava-se que estava-se quites para com Deus, apenas praticando isso. E Jesus então, ele chega nesse meio do povo de Deus, do povo judeu, observando os abusos de todas as ordens, as práticas exteriores, e as falsas interpretações da própria lei que eles tinham como tradição. Acrescentaram situações pelo machismo, por exemplo, aqueles que eram pegos em adultério, na lei teria que ser apedrejado o homem e a mulher. Eles mudaram, apenas a mulher era apedrejada. Aquela situação que ninguém comete adultério sozinho. Então Jesus começa a corrigir, faz referência a isso. Eu não vim mudar a lei, mas eu vim trazer novas revelações, uma nova forma de ver como nós poderemos realmente, verdadeiramente adorar a Deus. Que nós não conseguimos adorar a Deus apenas de forma externa, apenas através do cumprimento das práticas religiosas, práticas externas, e distanciados da transformação íntima, da transformação essencial do ser. Tanto é que ele chamava os sacerdotes na época, os escribas, os fariseus, ele os chamou de sepulcros caiados. Porque eles eram belos por fora, com aquelas roupas, aparentando serem pessoas que estavam próximas de Deus, pregando a lei divina, mas eram pessoas falsas, pessoas orgulhosas, que estavam naquela posição apenas para usufruir do poder que o sacerdócio lhes oferecia. Então ele chamou-os de sepulcros caiados, Vocês são bonitos na aparência apenas, mas por dentro cheio de podridão, cheio de imperfeições. E isso mexia com o orgulho dessas pessoas, Por isso que eles buscaram todos os meios de poder fazer com que Jesus fosse preso pela política da época e assim encaminhá-lo à crucificação, tentando bani-lo, do meio, porque Jesus veio trazer novas revelações. A sua pregação era totalmente diferente. Porque o que acontece? Nós vemos que na época de Moisés, na época dos 10 mandamentos, logo depois ali da libertação desse povo judeu do Egito, da servidão do Egito, ali estava um povo ainda na infância espiritual. A humanidade estava na sua infância ainda, em termos de entendimento daquilo que é divino. Mas pouco mais de 1000 anos após, segundo os Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, o povo, a humanidade
já tinha alcançado a sua maioridade espiritual. Imaginamos que lá na época de Moisés, nós estávamos lá no jardim de infância, no primário, era a primeira etapa, era criança ainda. Na época de Jesus, a humanidade já estava com seus 18 anos, ou seja, nós já tínhamos responsabilidades. É como com 18 anos nós passamos a termos o direito de votar, já temos mais consciência, já podemos tirar a carteira de motorista. Há uma maioridade, ainda não uma maturidade, mas uma maioridade espiritual. E aí é o momento, da vinda de Jesus, nesse momento em que a humanidade alcançou a maioridade. Então tudo vem ao seu tempo, de acordo com o avanço, com o progresso, com as condições do homem absorver novos ensinamentos. E aí o que é que acontece? Jesus mesmo, o próprio governador, vem e faz toda, como já colocamos alguns pontos aqui, toda essa reformulação na lei, não mudando-a, não deixando aquilo que já se tinha conquistado, dizendo que não servia mais. Não, você absorve aquilo que é conquista, porque tudo é conquista do passado, não há desprezo, isso é planejamento espiritual. E passa a trazer novas revelações, é a boa nova, as boas notícias, que traz um grande consolo, uma grande esperança a muitas pessoas que já estavam nessa maioridade para poder absorver aí os ensinamentos trazidos por Jesus. Dentre eles, o amor. Até então pouco se falava nisso, Pouco se falava no amor, na pureza de coração, na necessidade dessas conquistas no campo do íntimo, do crescimento interior, do crescimento moral, as preciosas lições, Não é o que, naquela questão do lavar as mãos antes das refeições, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca, porque o que sai pela boca parte do coração, parte do espírito, em processo ainda de ser detentor de inúmeras imperfeições a serem trabalhadas. Então ele vem trazer o caminho para que nós possamos alcançar aí a verdadeira vida, a questão do perdão, a questão do não revidar, a questão do amar os próprios inimigos. E ele resume, muito interessante, que ele resume todas as leis e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, segundo o mestre, resumiria tudo aquilo que se tinha trazido até então. E amar a Deus é fazer a sua vontade, é se aproximar da lei divina, ainda difícil de ser compreendida, a gente sabe, porque nos tempos de hoje nós vamos ver, muitos ainda não conseguem entender esse processo. O que é amar a Deus? Amar a Deus, quem é esse Deus? É um velhinho de barba branca? Não é, é a lei. Essa lei que está escrita na nossa consciência é cumprir a vontade do nosso Pai que está no céu. É fazer o bem, é ser um instrumento do amor, é ser um instrumento da paz, é ser uma engrenagem desta máquina que transforma o mundo para melhor. É nós estarmos nessa condição e não naquela condição de que emperra o progresso, o bem-estar. Então Jesus, ele vem dar continuidade aos que o antecederam, não vem destruir a lei, e vem adequar o povo a um novo momento, da humanidade.
E aí ele mostra, através de todos os seus ensinamentos, que há um caminho para que nós possamos conquistar a verdadeira vida, o chamado reino dos céus. Ele mostra que há uma vida que nos aguarda, uma vida bela, a tão sonhada paz, a tão sonhada felicidade, e que essa paz, essa felicidade não estava no mundo, neste mundo. Tanto é que ele coloca, né, meu reino não é deste mundo. Ele fala de um outro mundo, e que ele iria e nos aguardaria neste mundo, que estaria sendo reservado os bons lugares, ou seja, a felicidade para aqueles que o seguissem, para aqueles que seguissem as suas verdades, as suas orientações. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém alcança essas culminâncias espirituais se não seguir os ensinamentos que ele trouxe. Então Jesus traz aí a segunda revelação das leis divinas, num período em que nós, a humanidade, já estávamos na maioridade espiritual. Imaginamos aí nos 18 anos. Moisés, a primeira revelação da lei divina, os 10 mandamentos, estávamos ainda nessa fase infantil. E Jesus diz que não poderia trazer muito mais. Muitas coisas ele gostaria de revelar, mas ainda não daria, não estava no tempo. Mas prometeu a vinda de um outro Consolador, o Espírito de verdade, que viria revelar no futuro muitas outras coisas, que aí sim poderiam ser ditas, e também relembrar de tudo aquilo que ele tinha ensinado, da Boa Nova, do Evangelho. Então ele faz essa promessa. E 1800, quase 1900 anos após, com a contribuição da ciência, com o processo também de maturidade aí do homem, espiritual do homem, porque aí nós já estávamos numa outra condição, na condição de maturidade espiritual. Ou seja, nós saímos da infância, fomos à maioridade e avançamos, mais adultos, alcançamos a maturidade, ou seja, a condição de entendimento de muitas outras coisas, na qual a ciência iria também participar como forma de contribuição, dar a sua contribuição para que nós pudéssemos assim compreender novas revelações. Aí chega os Espíritos, em 1857, ali com o Livro dos Espíritos, e posteriormente o Livro dos Médiuns, mais adiante o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, depois o Céu e o Inferno. As 5 obras também queriam trazer a terceira revelação das leis de Deus. E o Espiritismo veio destruir tudo que estava para trás, porque há aqueles às vezes que ainda não compreendem esse processo natural de evolução da humanidade, e às vezes perguntam para nós que somos espíritas: vocês acreditam em Jesus? Meu Deus, Nós compreendemos com o Espiritismo todo o processo de programação, de projeto espiritual para a evolução do orbe terrestre com o Espiritismo, desde as suas remotas eras. Emmanuel traz, no livro A Caminho da Luz, um resumo da evolução do planeta desde esse momento da separação, da explosão ali, da separação do planeta Terra da nebulosa. Há mais de 4,5 bilhões de anos, Emmanuel faz todo um trajeto no livro A Caminho da Luz, trazendo até próximo aí dos tempos que nós nos encontramos, mostrando todo o trabalho, toda a programação da espiritualidade maior, no sentido de desenvolver o planeta juntamente com todos os espíritos que por aqui passam ou passaram, para que ele se torne uma escola, um educandário para a nossa evolução espiritual. E como a lei é de progresso, tudo avança, não só os espíritos que por aqui passam,
mas também o próprio orbe terrestre, né? Nós temos prova aí de que o mundo já foi uma bola incandescente que não tinha vida. A ciência nos faz compreender isso. Nós já fomos um mundo primitivo. A era dos dinossauros, a era dos homens das cavernas, os homens pré-históricos, as primeiras civilizações da Terra, as épocas tão distantes, para chegarmos aí diante de toda uma história que a ciência nos traz aos tempos de hoje, aos tempos da tecnologia, a esses tempos da vinda do Consolador, no momento tão importante em que o homem alcançara a sua maturidade espiritual e estava em condições de entender melhor Deus. Não mais como um velhinho de barba branca, a condenar, a apontar o dedo para um, a dar felicidades para uns e castigos para outros, mas entender Deus de uma outra forma. O Deus cósmico, o Deus dos bilhões e bilhões de sóis, dos bilhões e bilhões de galáxias, o Deus do universo. E hoje a ciência já está falando de multi-universos, onde a lei que impera em todos esses lugares, em todas essas galáxias, é a mesma lei que nós temos aqui, porque a lei de Deus ela é una e ela é imutável, ela não muda nunca. Então nós passamos a ter um desses princípios básicos dessa nova revelação, que é o Espiritismo. Deus, não dá para compreendê-lo ainda da melhor forma, mas à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo-o cada vez melhor, segundo os espíritos superiores. Mas por enquanto, ele é esse ser supremo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. E também o Espiritismo nos traz um outro princípio, que é a imortalidade da alma, trazida por Jesus e agora melhor compreendida com o Espiritismo, que fala dessa essência espiritual que somos, de que a vida continua, de que levamos todo o patrimônio que nós adquirimos no campo moral e intelectual. É um outro princípio básico da doutrina espírita. E aí por diante, a comunicabilidade dos espíritos, que nós estamos intercambiando com eles, a pluralidade dos mundos habitados, entendendo hoje através da ciência que só na nossa galáxia existem 100 bilhões de sóis e centenas de bilhões de planetas só na nossa galáxia, mas existem bilhões de galáxias. E por fim, um dos outros princípios da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou seja, que nós não vivemos apenas uma única existência. Isso é importante para entender todo esse processo, de que nós estamos em processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, já há centenas, há milhares de encarnações, que nós somos espíritos com múltiplas existências. E continuaremos a retornar ao corpo, neste orbe ou em outros, até um certo estágio, onde não necessitaremos mais habitar um corpo físico para dar continuidade ao nosso processo de evolução espiritual. Mas que nós somos espíritos de longa data. Então, meus irmãos, diante de todos esses conhecimentos hoje trazidos pelo Espiritismo, de todos esses conhecimentos revelados, à medida em que nós vamos tendo condições de receber novas revelações, nós vamos entendendo melhor a nossa posição no mundo. Na condição, o Espiritismo, do Consolador prometido, que mostra que primeiro a morte não existe, num tempo desse em que nós estamos vendo muitos irmãos deixando o orbe através da pandemia, muitos conhecidos,
nos consola em saber que é apenas uma etapa, que esses retornos ao mundo espiritual faz parte da nossa programação e que esse fenômeno da morte é mais um de centenas e centenas que já aconteceram conosco, porque já habitamos tantos corpos. E que esses irmãos que estão retornando ao mundo espiritual continuarão o seu processo evolutivo em outros lugares, porque há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas salas de aula, há muitas escolas para sempre nos convidando ao aprendizado. Então nós passamos a compreender melhor a situação nossa no orbe. Sabemos por que estamos aqui, que o propósito maior é a evolução, é o nosso progresso. Sabemos que viemos do mundo espiritual. Sabemos que retornaremos à nossa pátria verdadeira, que o atual orbe aqui não é a nossa morada definitiva. Nós estamos aqui de passagem, matriculados numa escola, numa faculdade, como quer que nós queiramos entender, mas que breve estaremos sim retornando e dando continuidade ao nosso processo de evolução para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, porque nós somos de lá, somos espíritos. Então esse entendimento nos faz ver a vida de uma forma muitíssimo diferente e faz com que nós venhamos a bem aproveitar as oportunidades que temos aqui, de utilizar o tempo em favor do nosso progresso espiritual. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, como disse Jesus no Sermão da Montanha, que são os humildes, felizes, porque bem-aventurados são felizes, felizes os mansos, os pacíficos, felizes aqueles que têm sede de justiça, aqueles que trabalham para o bem, felizes aqueles que fazem parte deste rebanho que segue Jesus. E a importância de nós fazermos parte deste rebanho, através do entendimento agora da lei, que ela é uma continuidade, que ela nunca é destruída, mas que nós vamos paulatinamente absorvendo novos ensinamentos à medida em que nós vamos subindo degraus nesta escala evolutiva. É muito bom nós termos este conhecimento, é muito bom os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, através do Consolador, do Espiritismo, que clareia os nossos caminhos. Por isso, a importância, como disse o Mestre Jesus, de conhecermos a verdade, porque através da verdade nós vamos nos libertando de tudo aquilo que nos prende ainda à ignorância, ao terra-terra, que tanto nos dificulta o nosso progresso espiritual. A gente agradece a paciência dos irmãos, estamos na hora, e vamos convidá-los a todos mais uma vez a buscarmos a ferramenta da prece ensinada por Jesus, porque é através da prece que nós conseguimos mais bem nos conectar a Deus. É através da prece que nós, através dos nossos pensamentos, movimentamos medicamentos, energias em favor de todos nós. Nesses tempos tão difíceis, mas que a espiritualidade amiga nos mostra o quanto nós precisamos acreditar, o quanto nós, através desses ensinamentos, conseguimos acumular a esperança dentro de nós, porque nós caminhamos sempre para uma situação melhor quando assim o queremos. Então convidamos aos irmãos para buscarmos assim a elevação do pensamento em agradecimento mais uma vez ao Pai e a Jesus por todas as bênçãos recebidas. A rogar por todas as nossas famílias, pelos nossos lares que neste momento fazem parte
do salão da casa espírita. E com certeza a espiritualidade direciona os melhores fluidos, nós mesmos criando através desse momento de prece uma atmosfera favorável, mas que possamos assim, Senhor, compartilhar isso com todos esses irmãos que estão em dificuldades nos hospitais, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de tamanha dificuldade, a todos aqueles que lá se encontram, Senhor, nas UTIs. E queremos pedir por muitos amigos que nós conhecemos, pessoas que nós conhecemos do nosso círculo de amizade, de família mesmo, para que eles possam assim estarem lá nos seus quartos de UTIs ou de enfermaria, estarem recebendo as vibrações medicamentosas, amorosas, que nós direcionamos a esses lugares. E a todos aqueles que possam serem auxiliados com este momento, Senhor, de movimentação das forças superiores da vida. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Então, meus irmãos, a gente agradece mais uma vez a paciência, a atenção de todos e que Deus nos abençoe sempre. Um abraço.